Boa noite, gente. Tudo bem? Ó, eu vou ter que usar o celular. Eu ia imprimir, mas aí eu quis economizar. Tá, Nath? E aí vou colocar aqui. Eu faço questão de ler essa biografia da Nath, porque, enfim, são coisas assim que a gente tem que ler. Então, são 15 minutinhos, rápido, ela fez pouca coisa, tá? Natália Rodrigues de Oliveira, conhecida como Nath Finanças, é uma youtuber e influenciadora brasileira, criadora de conteúdos focados em educação financeira para pessoas de baixa renda. Nasceu na periferia de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, cursou administração de empresas em nível técnico e superior. Se tiver qualquer coisa errada, você grita, tá? Vou deixar. Iniciou seu canal no YouTube em 2019 e mantém uma empresa de consultoria financeira. Em outubro de 2020, começou a escrever como colunista para o Extra. É autora do livro Orçamento... Fui fazer a bonita que faz e fala aqui, me perdi. Orçamento Sem Falhas, lançado em janeiro de 2021. Em 2023, publicou o livro O Plano Perfeito, juntamente com Ziraldo, promovendo a educação financeira para crianças. Em 2021, foi a única brasileira a figurar a lista dos 50 maiores líderes do mundo na revista Fortune. E você? Onde você está? Estou brincando, gente, não é para isso aqui. Vamos ficar todo mundo bem. Foi indicada ao People's Choice Awards em 2021, na categoria Influenciador do Ano. Foi finalista no prêmio Influence Me, vamos fazer em inglês, na categoria Negócios em 2020 e na categoria Negócios, Finanças e Empreendedorismo em 2021. Também, rapidinho, já acaba. Em 2021, recebeu o prêmio Glamour Game Changers, na categoria Influenciadoras, pelo seu trabalho sobre educação em finanças pessoais. Natália compôs a lista de Bloomer, linha das 500 personalidades mais influentes da América Latina. Gente, é porque a gente fala, Nath Finanças, eu sigo, não sei o quê. Vocês sabiam disso? Aí todo mundo sabe. Gente, Nath, bem-vinda. Olha, que prazer, que honra estar aqui. Que bom saber que o Brasil produz e tem espaço para projetos como você. Assim, parabéns mesmo, sou sua fã mesmo. Ai, obrigada. Parabéns. Eu acho que, antes de chegar a falar das finanças, vamos falar das Naths. Eu fico muito feliz de ler isso, de verdade, pela representatividade, como Natália, que sou também, né? Mas vamos falar da Nath. Nath, eu li isso aqui e não falta marcador para você reconhecer que seu trabalho está realmente, né, com alcance grande, rompendo barreiras. Mas você lembra de um marcador inicial, de um primeiro, ou de quando você falou assim, opa, meu barulho está crescendo, ou é por aí que eu quero ir? Você lembra disso? Como foi? Primeiro, é uma honra estar aqui com você. Eu já te amo antes por conta dos seus vídeos e é muito legal estar aqui. Boa tarde também a todo mundo. Olha, o meu ponto assim de virada de entender, caraca, realmente estou crescendo na internet, foi em 2020, antes da pandemia, que eu viralizei por conta de uma matéria que a BBC Brasil fez, contando um pouco a minha história, e aí essa matéria viralizou e eu virei um meme, que é o Nath Finanças, eu falei com você. Sim. E aí esse meme, simplesmente as pessoas, ai meu Deus, eu falei com a Nath, e aí botava esse meme. E isso foi muito legal, porque eu fiz as pessoas criarem consciência financeira por conta de um meme. E isso acaba, de fato, mudando às vezes vidas. Tipo, nossa, não vou gastar muito não, porque a Nath Finanças vai acabar comigo. Quem já falou isso, já pensou nisso, né? E isso é incrível, eu poder falar de educação financeira de modo acessível, né? Porque quando pensamos em educação financeira, sempre aquele cara engravatado, ou com aquele coletinho, né, hétero, cis, que pensa em falar sobre educação financeira, mas não é. Podemos, nós mulheres, principalmente mulheres pretas, falar sobre dinheiro de forma totalmente acessível. E eu vejo que a linguagem foi o diferencial para eu conseguir estar aqui hoje. Foi poder trazer meme, poder conversar com as pessoas e falar, opa, eu pego Japeri, sou pobre, estou aqui trabalhando e eu sei o que é passar perrengue. Porque não adianta nada a pessoa ensinar como guardar dinheiro se ela nunca passou nenhum tipo de perrengue. Que ela só vai ter a bolha. O seu referencial ali, né? É ser referencial que não é a maioria da população brasileira, assim. Gente, você falou várias coisas que eu quero trazer aqui. A gente vai organizar assim, é 1 hora, né? Eu ia perguntar onde é que está o relógio, só tá. Então, a gente vai conversar aqui. Quando faltar uns 15 minutinhos, a gente abre para perguntas. Não tendo perguntas interessantes, a gente fecha e a gente continua aqui, tá bom?
Gente, agora para o lado finanças, vamos começar perguntando. Para quanto foi esse vestidinho? Que esse vestidinho não é uma coisa assim, simplinha, que eu economizei. Mentira, Nath, a gente não vai por aí. Desculpa, é brincadeira mesmo. Eu quero falar desse livro, que quando eu fiquei sabendo que eu ia apresentar essa mesa, primeiro eu falei, oi, quem sois vós? E depois eu falei, vou ter que reler. Eu já tinha lido e eu já tinha não feito nada. E aí eu falei, vou ter que reler. E aí eu percebi, Nath, que eu estava muito resistente a reler. Porque aqui tem uma parte interativa. Não sei quantos de vocês leram. A gente faz uma interação, a gente coloca nossas metas e tal. Então, eu fui ler e eu vi quantas coisas estavam em aberto ainda. E eu estava com essa resistência. Eu falei, gente, vamos encarar. Só que eu me assustei de novo com a sua empatia. Porque, assim, a gente pensa, e agora ela vai me esculhambar, até os memes que saem. Mas você sempre parte do entendimento, você compartilha a sua história, você já teve ali na dívida, você sabe o que é um cartão de crédito que roda no rotativo, que você não sabe onde é que vai parar. E aí, o que me marcou muito é você falando que esse seu despertar para a educação financeira veio de um professor seu. E aí eu queria falar um pouquinho desse professor, pela importância de ter alguém na academia, né, nas características que você falou que ele é. Então, eu queria que você falasse o nome dele. Fiquei na curiosidade de saber se ele é preto, se ele é um professor negro, e se era uma presença comum, assim, esses professores com esse olhar diferente, né? Porque é tão importante a academia. Você é para a gente o que esse professor foi para você. Porque, de verdade, agora vai. Essa minha segunda lida, agora, de verdade, eu vou estar, inclusive, emprestando dinheiro muito recentemente. Mas eu queria que você falasse desse professor e dessa importância da academia ter essas figuras que falam num lugar distante desse engravatado, que usam referenciais, que falam só de taxas de Selic de um lugar muito distante. Sim. Bom, esse professor de matemática financeira, ele tem um apelido que é Trigo, o nome dele é José, mas aí todo mundo chama ele de Trigo. Sempre tem esse professor que tem um apelido. E ele não era preto, era um branco carecão. Zerado. Acho que ele era calvo. Por isso que ele raspava. Eu acho que ele era calvo. Eu acho que era calvo. E nada contra. Mas ele foi muito importante porque eu não tinha noção do que era educação financeira. Simplesmente eu nunca tive em casa. Uhum. E foi a partir do momento, na aula, que ele explicou sobre o que era. E eu falei, caramba, eu não faço nada disso na minha vida financeira direito. Uhum. Por quê? E aí eu fui pesquisar na internet. Tinha gente falando já. Em 2018 já tinha. 2018 para 2019 já tinha. Mas a pessoa falava, como eu investi R$5.000? Eu falei, Mona, você é maluca? Na boa mesmo. Eu não ganho nem isso. Demoro mais de 6 meses para ganhar isso. Eu era uma estagiária, ganhando menos que um salário mínimo, trabalhando para pagar as contas, e foi o meu professor. E quando eu falei para ele que eu queria falar sobre isso, queria estudar mais, ele me passou curso. E o professor gosta de ensinar assim. Adora ensinar. Ele foi lá, falou para mim, é assim, assim, me passou curso, especialização, e fui estudando durante, que eu estava na faculdade ainda, no 5º período. Então, estava ali estudando. Ele me passava eventos de educação financeira para ir. E você pegava esses materiais sempre muito num outro lugar e você traduzia para a própria realidade, assim, hoje? Ou ele te passava uma coisa mais direcionada, assim, essa pessoa aqui fala de educação financeira para baixa renda? Era mais assim? Não, ele simplesmente me passava livros. E esses livros, grande parte, são de pessoas brancas, mas eu lia, não entendia nada. Eu ia falar com ele, aí ele me traduzia algumas coisas. E aí, quando ele me traduzia algumas coisas, eu falei, gente, eu vou começar a traduzir também esses assuntos. Aplicar, né? E aplicar isso na minha vida. E aí, eu li esses livros e ia para congressos de educação financeira que a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, faz, que é a Semana da Educação Financeira. Então, eu estava indo nesses eventos. E foi essencial para mim, ele foi importante. E não só isso, a educação foi importante. Eu me formar em administração foi importante para eu estar aqui hoje. E não foi só o meu professor, foi minha mãe também. Minha mãe que me ajudava a eu gravar meus vídeos. Então, eu tinha o Moto G, aquele Moto G azulzinho, o primeiro da geração. Então, eu tinha esse Moto G, eu ficava com a cara laranja, quem viu meus vídeos. Então, eu gravava em casa com esse Moto G, com um tripé quebrado que eu quebrei da minha mãe, que ela deu um jeitinho.
E eu gravava com esses vídeos e ela me ajudava. Então, eu trabalhava, acordava às 5 horas da manhã, aí ia para o trabalho, pegava 3 conduções, saía do trabalho, ia para a faculdade. Da faculdade, chegava às 10 horas da noite. E aí eu gravava vídeo, às vezes de noite ou de final de semana, e editava de madrugada até 3 horas da manhã. Mas eu acho que foi sorte, sabia? Que você Foi teve? sorte, com certeza. Eu acho. Eu também acho. Foi. Tô pensando aqui. Foi. Tive um herdeiro. Nath, e essa comichão, esse coisa assim, esse comichão para você gravar, é porque você viu aplicado na sua vida a diferença e falou, gente, as pessoas precisam saber disso? Exatamente. Era isso. Falei, cadê o pobre falando sobre isso? E aí eu fui pesquisando para tentar, inclusive, ter pessoas para me inspirar, ou enfim. E eu vi pessoas falando sobre educação financeira, mas eram pessoas que tinham muito dinheiro, ou já estavam com uma vida mais confortável. E aí eu fui traduzindo, pegando os livros, traduzindo aquele economês, aquele financês, colocando na minha vida e fui compartilhando em vídeo. Foi o meu primeiro vídeo, assim, eu gravando. Que maravilha. Com o ventilador tec. Porque também não vai passar Tava quebrado, calor, né? meu pai não queria comprar outro. Aí ele botou um durex, E não podia gravar com o ventilador desligado, Nath, só para não... Rio de Janeiro, Rio de né? Nova Janeiro, Iguaçu, pô. Quem mora em Nova Iguaçu sabe. Mona, você O que é uma ilha de calor, filha. Tá de bobeira. Mas quando você falou aí do investimento, das pessoas começarem aplicando 5 mil, aconteceu uma coisa que eu achei muito engraçada. Eu falei, gente, vou levar para essa discussão com a Nath, porque tem uma coisa que é você revisitar e repensar o seu comportamento e tem a mudança da mentalidade. Não vou falar mindset, quem está esperando. Da mentalidade. Porque é muito difícil. Tem coisas que você fala assim, eu consigo fazer isso aqui, mas às vezes eu nem sei tanto porque eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque dá certo. E isso é bom, melhor que não fazer. Mas o meu pai, outro dia, ele falou assim, minha filha, vê se você me ajuda. Coloca esse dinheirinho todo mês num lugar onde eu não possa gastar. Aí eu falei assim, nossa, pai, que maravilhoso. Tá, assim, não, estão fundos de reserva, não. Aí eu falei assim, pai, tem um CDB, você pode investir? Ele, não vou investir, que investir é coisa para gente rica. Então, assim, era o mesmo dinheiro, eu não pedi para ele me dar mais, eu não falei que era uma coisa de alto risco. E tem essa mentalidade, né, assim, como é diferente você fazer algo sem saber o que você está fazendo e como é você repensar aquilo e trazer para a gente. Falar sobre educação financeira é também falar sobre comportamento e emoções. O seu pai, provavelmente, ele foi criado como a grande parte de brasileiros e que era assim. Quando você investia antigamente, era no mínimo 5 a 10 mil reais. Não era a partir de 1 centavo. É recente, não tem muito tempo. E, inclusive, falar de educação financeira não tem nem 10 anos. É algo recente, normalizar, trazer no palco, falar de educação financeira de modo acessível. Então, eu entendo o seu pai, porque o meu pai também era assim. Sabe como meu pai foi realmente entender e respeitar a educação financeira e falar, nossa, filha, realmente, né, o que você está falando é real? Foi quando uma das pessoas do trabalho dele falou, nossa, eu aprendi como declarar imposto de renda e também aprendi como zerar minhas dívidas com a sua filha. Ele ficou, hã? Ele, como assim? Sim, a sua filha me ensinou e tal, como fazer. Porque, para os pais, é muito difícil. O reforço teve que vir dos dele ali, né? Ele tem que buscar uma referência, principalmente homens. Que ele prefere, às vezes, ouvir outro homem falando para levar em consideração, às vezes, o que você fala. E isso é muito real, às vezes, sabe? Então, é um dos pontos que eu vejo que a educação financeira ela afeta totalmente o nosso comportamento, afeta nossas relações, inclusive. Muito, muito. Quem aí nunca teve um nome sujo porque o pai ou a mãe sujou o seu nome aí? Quem nunca? Principalmente a passada do jovem pobre, né? a rito de passagem do pobre é ou ficar com o nome limpo, porque a mãe fala, não suje o seu nome, pelo amor de Deus, ou você ficar com o nome sujo porque o seu pai e sua mãe sujou. É uma dessas duas passagens, sabe? Então, isso afeta diretamente e esse medo dele é normal. Pô, ele passou pela crise do colo, né? Pô, roubou o dinheiro das pessoas na poupança. E Imagina. hoje aí é senador. Então, tu imagina. É um trauma. O brasileiro tem trauma, de fato. E, Nath, quando você fala assim, de não ser do interesse de algumas corporações, do próprio banco, às vezes, da gente estar ali de olho nas taxas, de ver a nossa fatura mensalmente, você fala muito disso, né? No livro e nos seus vídeos. E aí, às vezes, você que me lembra de ver minha fatura, que eu falo assim, essa eu vou só pagar aqui em nome de Jesus, eu não quero lembrar. E aí você fala, vai lá, Mona, você está maluca? Vai ver sim, vai ver o que você gastou, vai repensar, vai ver se tem alguma coisa, porque se já pensou de cada um...
vem 3, 4 reais errado que você não questiona, né, para o banco já é muito privilégio. E aí você sempre fala isso, que não é de interesse de grandes corporações, ou até do sistema, enfim, da gente saber mais sobre isso. E aí eu queria saber um pouco dessa sua coragem de colocar a mão nesse vespeiro, de saber que não é algo que os grandes e poderosos, que quem é grande e poderoso é quem tem dinheiro, eles não querem que esse conhecimento seja disseminado, e você vai lá e fala assim, vou disseminar sim. E assim, já aconteceu alguma represália maior, alguma ameaça mais contundente, ou essa coragem ela vem de onde? Assim? Como que você lida com isso, com esse risco? Tem uma história que aconteceu comigo e por isso que eu não fecho com um banco. Na primeira vez que eu fui abrir uma conta, meu primeiro estágio, eu fui abrir a conta, pode falar a marca? Não, né? Tá, no Banco Vermelho. E aí, eu abri, ele é péssimo. Não, com todo respeito. E aí, eu abri essa conta, demorei 2 horas, já começa por aí. Já fiquei irritada, tive que ir com a minha mãe, porque eu era menor de idade. E, simplesmente, já ofereceram um cartão de R$ 2.500 para uma estagiária que ganhava 500. Olha que horror, eu já passei por isso também. Ah, você pode ter um cartão de crédito, sua mãe fica, como eu era menor de idade, aí... Gente, ainda era menor, que povo louco. Sim, oferecer essa conta corrente. E aí eu falei, mas não posso, eu sou menor de idade ainda. Mas aí ofereceram. E quando depois menor de idade consciente. Não, senhor, eu não posso. E com 18 anos... E o banco, não. Você pode. E com 18 anos eu tive que abrir conta em outro banco, porque a empresa era meio que obrigada a abrir a conta naquele banco, um clássico. E simplesmente colocaram mais um limite no meu cartão e um cheque especial que eu não sabia o que era cheque especial, sabe? Então, para mim, sempre foi uma situação muito traumática ter essa relação com um banco, porque simplesmente eu não era ouvida. Eu simplesmente era tacada aos leões sem entender o básico de educação financeira. Então, a minha revolta é essa. Eu não vou fechar com uma instituição financeira que não traz transparência para o cliente. Ou para uma pessoa que é aposentada, pensionista, trabalhador. E quando eu decidi falar sobre, por exemplo, o que irritou em junho, sobre pacotes de serviços essenciais gratuitos, que vocês podem ter uma conta corrente gratuita, e viralizou, bateu 15 milhões de visualizações, simplesmente eu sofri represália dos bancários, que não têm dinheiro. Gente, vocês não são da classe trabalhadora. Isso é um problema. E eles acham que são o banqueiro. E só isso. Falando, você está falando disso, mas o banco, quando pede empréstimo, vocês procuram a gente. Eu falei, gente, eu procuro quem? Não procuro você, não. É o banco que é o banqueiro que tem dinheiro. Você não tem, não. Eu fiquei revoltada. E, assim... os bancos sempre quiseram fechar comigo. Propostas milionárias. Mas é por conta dos meus valores como pessoa, pela minha comunidade, que eu não aceito fechar. Sim, eu poderia estar aí nadando com muito dinheiro, fechando publi e nem aí com a minha comunidade, mas eu tenho um compromisso com as pessoas que me seguem. Se elas me seguem é porque elas têm uma revolta por alguma coisa, por uma tarifa indevida, por pegar 1 centavo seu. Imagina ele pegar de 1 milhão de pessoas. Pois é. 1 centavo, não estou nem falando 2, 3 reais, 1 centavo. Olha lá, a menina então, tá vendo o app do banco dela, vendo agora, vendo a fatura. Conferem o extrato de vocês, porque também aconteceu comigo uma situação que eu ganhava pouquinho, então qualquer centavo que descontava eu já sentia. E já sinto também até hoje, centavo, que eu sou meio pão dura. E aí, simplesmente descontaram 6 reais meu. E aí eu falei, por que o banco descontou 6 reais? E tava lá, tarifa. Eu falei, eu já paguei a tarifa ali, que tinha que pagar. Tarifa do Roberto. Aí que tarifas são essas? Aí eu liguei para o banco. Simplesmente eles falaram, foi um erro, desculpe. Eles já estão automáticos, né? Todo mundo que ligar reclamando já... E aí eu fiquei pensando, imagina aquela pessoa que não olha o extrato bancário e simplesmente acha que os 6 reais é normal o banco descontar. E multiplica isso por 10 milhões de pessoas. Gente... Tá em choque? Eu fiquei em choque. E choque, eu tô aqui até custando. E aí eu peguei ódio. Eu peguei ódio e hoje eu falo mesmo, não tenho problema nenhum em falar, porque seguro de cartão de crédito, seguro disso, embutido na conta, que você nem sabe, porque e não, você tem o direito. O que você fala no livro do cheque especial é muito verdade, né? Eu lembro também que não falava, para mim era uma extensãozinha. Não, e eles botam assim, limite disponível. Você fala assim, ok. Entendeu? Ou no Banco Laranja é Pique, sei lá.
bota qualquer coisa. Limite disponível. Você pensa, então o limite é pra mim. Não, minha filha, vai botar agora no teu quando cu. você entra, eles mandam uma mensagenzinha. Filha, é isso. Tem criança, desculpa, mas é isso. Deste tamanho. Vai, não olha não. Entendeu? Deixa eu só pegar aqui o nível. Mentira, tá ótimo, Nath. Mas aproveitando que a gente está na Bienal, e você falou desse primeiro vídeo do Tec-Tec do ventilador, e que foi isso que te deu, né, que te colocou nesse mercado, que te deu voz para falar para tanta gente. O livro, ele veio a partir para complementar, para falar com outras pessoas. Qual a diferença você sente? Assim, quem te ouve nos vídeos é a pessoa que te consome também no livro? Você sente esse retorno diferente? Você acha que no livro dá para falar de uma certa forma que no vídeo? Traça esse paralelo aí que você Então, sentiu. o livro foi porque nem todo mundo tem facilidade com a internet. E eu queria alcançar um público que às vezes não tem isso de querer ver vídeo no YouTube, ou enfim, consumir Comportamento mesmo. Exato, e acho que o livro ele consegue você colocar em prática, assim, pegou o livro, ele está do teu ladinho, você consegue já colocar em prática e também alcançar um público que eu sempre quis, que é poder ver as pessoas assim pessoalmente, trocar uma ideia, e o livro ele consegue materializar tudo que eu falei nos meus vídeos. Fica bem mais fácil de você colocar ali, riscar, pegar umas frases. Nossa, eu vou colocar isso na minha vida, vou colocar em prática. Que um vídeo passa, às vezes. Nem todo mundo... Tem gente que tem facilidade de assistir um vídeo, mas também tem gente que tem facilidade de ler. Sim. E você escreveu sozinhona? O quê? Sozinhona? A pessoa também não... Vamos falar um português? Você escreveu sozinha? Não me prepararam. Também eu tenho que falar um pouco disso, entendeu? Eu falo assim, vai lá como você é e faz. E aí eu vim com essa liberdade. Janaísa ali, linguista, tá assim, meu Deus. Cadê a Jana? Ela tá aqui, ó. Vou refazer. Tá, e aí você pensou, você escreveu sozinha. Porque tá muito... Gente, ler assim numa... Se você tem um intestino preso, então numa sentada tal, é muito rápido. Você fala, gente, tô entendendo tudo. Então... Aí quando ela fala assim, no capítulo 11, você vai ver. Você fala, nossa, no capítulo 11, de repente, piscou, você está lá e entendendo tudo. Eu já ia puxar outra pergunta, mas eu quero saber se você escreveu sozinha. Você falou assim, fui eu. Ou foi alguém que falou assim, Nath, a editora veio, vem, escreve pra gente. Foi uma iniciativa sua? Então, na verdade, quando eu decidi... Eu sempre quis escrever um livro, mas teve várias editoras. Quando eu falei, gente, poxa, eu queria escrever um livro. Eu postei no Twitter, eu sou twitteira, né? Então, eu postei, gente, eu queria muito escrever um livro, falar sobre isso e botar tudo isso num papel, de fato. O que vocês acham? Aí viralizou, aí o pessoal faz sim, eu vou comprar. Leilão de... Aí, filha, veio várias editoras, me senti muito conquistada. Mas por que eu escolhi a Intrínseca? A pergunta de milhões. Eu sou fã de Crepúsculo, então... Eu sou muito fã de Crepúsculo, eu sou crespulete. Eu tenho uma página de 10 mil pessoas que é Crepúsculo Minha Vida no Facebook, minha filha. Tá bom, eu sou crespulete nesse ponto. Eu amo a Intrínseca, é a minha editora preferida, porque foi a primeira vez que eu tive também acesso ao livro Extraordinário, que foi o primeiro livro assim que eu li na minha vida, assim, de interesse. Que bom, eu E o fiz Crepúsculo. puro, maravilhoso. Mas deixa eu consertar, eu quis falar o sozinho, é óbvio que ela poderia escrever sozinha, que eu fiquei refletindo sobre essa pergunta. Ainda bem que eu não sou branca, senão eu ia falar, falou que a negra escreveu sozinha. Não, eu estava querendo saber se ela foi com o livro dela. Eu estou conversando agora só eu com a minha cabeça. Então você está dizendo que uma mulher negra não escreve um livro sozinha? Uma mulher negra periférica? Vou postar no Twitter. Alfabetizada? Calma, gente, o que eu quis dizer. Você fez seu livrinho, escrevendo todo dia e falou assim, aqui, querido. E você já respondeu, só quero consertar aí, porque o cancelamento veio assim, Natália. Não, e aí, tipo assim, olha aqui, Intrínseca, meu livro. Não, eles falaram assim, queremos. Aí, sim. Aí a gente criou um cronograma e durante 2 vezes na semana, aí a gente tinha um acompanhamento. Que maravilha! 2 vezes na semana. E aí, como eu nunca tive experiência de escrever o livro, eu precisei da ajuda deles, né, da editora, para como, né, por onde começar. Porque eu nunca tive esse... Depois me fala, que eu também tô, tá bom? Eu fui muito a leitora. Eu escrevo o quê? Artigo, escrever TCC, dissertação, artigo que eu escrevia também, que eu postava na faculdade. Mas escrever um livro é outra coisa, né? Até que o TCC a gente faz um mini ali. Sim. Mas fora isso, eu
tive acesso à Intrínseca e eu fiquei assim, bem feliz. Falei, gente, sim. Ofereceram um bolo de chocolate. Eles me compraram também. Foi o bolo. Um bolozinho de chocolate. Aí falou, eu sei que você é fã de Crepúsculo. Me conquistaram. Me conquistaram, são incríveis. Nath, você tem vários canais de comunicação, né? Tem o livro, aí tem os vídeos. E no Twitter bomba muito. Tem o Instagram. Que engraçado, eu esqueci que eu ia perguntar. Você acredita? Eu juro. Veio aqui. Tá vindo aqui, volta. É que eu tô amamentando ainda, gente, eu juro. Aí dá um probleminha. Peraí. Cara, eu pensei que não ia acontecer. Por quê, Deus? Vou para outra. Ah, lembrei! Vários canais de comunicação. E quando você fala aí de escrever TCC, eu fico pensando se tem despertado algum lugar isso de lecionar, ou se você se vê fazendo também. Porque você muda a vida das pessoas. De verdade, né? Não só na orientação financeira, mas isso que você falou, a cabeça da gente, quando a gente está ali em paz com o nosso contra-cheque, com a nossa fatura, ela é mais saudável. E aí um outro meio também de afetar a vida das pessoas com políticas públicas, com projetos de lei, é também a política. Você pensa em algum desses caminhos? Olha o furo de reportagem que eu estou querendo dar. Temos aí uma vereadora. Não, mas assim, ou eleicionar, ou entrar para a política. Você já pensou? Flerta com essa ideia? Ainda não? Então, sobre essa questão de falar inclusive nas escolas, né, lecionar. Eu falo muito com professores. Eu acho que eu falando nas redes sociais, trazendo isso mais para perto, é uma coisa boa, porque, inclusive, eu estava autografando meu livro também, que eu lancei novo com o Ziraldo, de Educação Financeira para Crianças, e veio professoras para pedir para autografar, porque ela usa o livro didaticamente nas escolas. Então, eu vejo que é dessa forma efetiva que eu posso fazer, sabe? E, além disso, eu faço parte eu sou conselheira do Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Então, isso me ajuda a ter a gente tem um grupo de trabalho de educação financeira para colocar essas políticas públicas de educação financeira e acessar o crédito também que empreendedor. Principalmente o trabalhador, né, que está ali todo dia autônomo, que tem que aumentar o teto do MEI para quem é MEI. Então, a gente está ali batendo de frente, ali falando com o presidente, a gente aconselha o presidente, o Lula, para trazer isso de forma mais efetiva. Nath, então, maravilha. Eu nem queria que chegasse como cobrança, tipo assim, tá pensando que você já faz coisa demais, mas ainda tem, ela puxou da cartola. E era mais para entender se a gente teria em quem votar tranquila, né, gente? Mas perceberam que não. A gente ainda não está aqui. Pergunta ainda não, que eu tenho mais uns negocinhos aqui. Tá. Já vai para brincadeira? Aí eu falando com a minha cabeça de novo. Ah, tá. Eu estava escutando o Mano a Mano com a Flávia Oliveira. Não sei se você ouviu. Ouviu? Ela é tudo. Nossa, eu fiquei, assim, muita coisa que eu não sabia. Logo eu que sei tudo. Mas muita coisa que eu não sabia. E aí ela falou muito que ela tem vontade de transformar também a TV e o noticiário sobre economia, né, que fala de Selic, taxa de dólar, isso, que é tão distanciado. Às vezes eles ainda tentam fazer um link assim, a inflação para a senhora dona de casa, quando alimenta, tentam fazer esse link, mas ainda é muito distanciado. E aí eu queria entender, de 2019, quando você começou a entrar nesse mercado e a falar e a ser ouvida, você percebe que está melhorando? Essa comunicação ela está ficando um pouco mais simplificada, que está chegando... Aí a Flávia fala muito disso também. Eu queria saber se a gente está falando de empregos, de quantos empreendedores periféricos estão fazendo, como eles estão fazendo para sobreviver, porque tem a taxa de desempregados, mas também tem os desempregados que estão empreendendo todo dia ali, não sei o quê. Então, ela fala de notícias, de valores que teriam que estar repercutindo e não estão. Você vê um avanço nisso? De 2019 para cá, desde que eu comecei, eu vejo um avanço, sim. Só que é algo muito nichado ainda, né? E os cargos e as pessoas que continuam falando, grande parte que tem visibilidade, continuam sendo pessoas brancas. E pessoas brancas que nunca tiveram passado perrengue. Então, eu acho que não tem que ser só Saiu, inclusive, um dado da Anbima, que é a Associação Brasileira do Mercado Financeiro e de Capitais. E dos 10 tops influenciadores de finanças, só tinham 2 mulheres, que era eu e a Natália Arcuri, e eu, a única mulher preta. Gente. Então, não tem que ter só eu, Natália, ali, sabe? Tem tanta mulher que tem a Dina, tem outras mulheres que falam também de mercado financeiro. Tem tanta mulher falando sobre esse assunto, mas não tem a visibilidade. É sempre um homem falando de investimentos.
E, então, eu vejo que teve uma melhora de falar sobre esse assunto, porém, as mesmas pessoas estão ainda falando sobre esse assunto. Ainda o monopólio está ali, né? Tá aí aquele monopólio de É. a maioria homens falando sobre esse assunto. Então, eu vejo que teve um pouquinho, mas ao mesmo tempo não. Essa diversidade, inclusive, para falar sobre o mercado financeiro, sobre economia. Porque só a Flávia que tem que estar lá como mulher preta. Porque ela é a única. Pois é, e quando você está ali no meio desse povo, você percebe que você furou algumas bolhas. E não defendendo nada um discurso meritocrático, mas você atribui isso ao quê? Qual convergência de fatores externos? Teve sua mãe que você falou, esse professor, mas assim, você, no seu processo de pesquisa, você viu outras meninas falando, outras pessoas falando, meninas infantilizando, outras pessoas falando a questão de educação financeira da periferia. E por que você acha que você foi ouvida, assim, ou que... Não sei se tem como a gente responder essa pergunta, né? Mas eu sempre fico pensando assim, porque a sua voz ela ressoou muito alto e muito longe, né? Será? Eu vejo que também que foi no momento certo, da hora certa. Foi numa situação que acabou viralizando, mas não sei. Tem um trabalho também desse pessoal, né? Que é aquele um trabalho invisível que ninguém estava vendo, que possibilitou isso ser, então, e chegar com o humor que chegou, na hora que chegou. Foi um momento também. Foi um momento. Era um momento que estava todo mundo também falando de educação financeira e surgiu também esses pontos que eu trouxe de forma mais divertida. Por exemplo, as pessoas do mercado financeiro não utilizavam o Twitter para falar sobre finanças. Isso foi um dado, inclusive, que a própria Ambima fez. Aí, de uns tempos para cá, começaram a utilizar, mas eu sou a mais seguida de todos no Twitter por falar de finanças. O restante nunca conseguiram adentrar nessa bolha que é o Twitter, que o Twitter é o caos, é assim. A gente está indo para a guerra, a gente fica na trincheira ali. Entendeu? Eu adoro o Twitter, então eu usei o Twitter e eu cresci muito no Twitter e no YouTube por conta de falar sobre esses assuntos. E eu viralizei bastante no Twitter, foi por conta desses memes que eu trazia também, falando, vamos anotar os gastos, vamos fazer isso, e trazendo a linguagem da internet. Porque o mercado financeiro, ele faz a linguagem engessada, vamos falar sobre capital, vamos falar Você está sobre falando já para quem entende, né? Você está falando entre eles, entre os poucos. A linguagem da internet, a linguagem do povo e conversar. Esse pode ser um diferencial. E tem gente que... Quando a gente estuda sobre mercado financeiro, é muito engessado. A linguagem é muito engessada. Você fala, não quero aprender mais sobre isso. E eu, hein? Que palhaçada. Gente, que maravilha. Vocês viram que ela transformou uma pergunta merda que eu fiz, que ela deu... Não faça essas perguntas quando a gente abrir. Tipo assim, por que você ficou famosa? Olha, que, pelo amor... Ela acha que eu consigo fazer e ler ao mesmo tempo. Deus. Ah, tá. Então, a gente vai conversar mais um pouco, depois a gente abre para a pergunta. É isso. Será que eu tenho uma coisinha? Tô achando. Tá. Nath, agora eu quero falar, só para te humanizar um pouco também mais, porque você está muito rainha para a gente está achando que está muito inalcançável. Né? Eu primeiro comecei assim, como é que eu vou investir? Como é que eu multiplico 0 vezes, né? Aí você vai falando, não, é possível, a gente vê tudo que você tem feito com a sua vida, com as escolhas difíceis que você tem feito de dizer não para publis grandes, é difícil. Eu comecei com muito mais valor. Hoje eu já estou assim, tá, o que é? Xingar a mãe de quem, sabe? Qual o passado dessa mãe? Já estou relativizando. Então, é bonito ver, mas eu queria saber um calcanhar de Aquiles seu, assim, um ponto fraco. O que você, se você não cuidar, você gasta mais? Né? Porque hoje, eu vou me expor, é a receitinha, você se expõe antes para a pessoa ficar à vontade. Engraçado, não, mas você quer realmente... Não quero, Nath, eu só quero entender assim, nossa, se eu Cadê a cuidar... mulher preta periférica se unindo? Cadê a união aqui? Eu vou aliviar, você vai ver, no final vai parecer um carinho. É assim... Tipo, nossa, eu gosto muito de viajar. E aí, se eu vou, não sei o que, se eu me perco, eu faço viagens não programadas. Tá, pode ser uma coisa bonitinha. Mas só para a gente ver onde é que está a Nath, que é um pouco a gente também. Eu, como Nath, também, eu preciso dessa representação. Por favor, se você puder me ajudar. Uma coisa é certa que eu não faço é reformar apartamento alugado. Ai,
Esse eu não faço. Essa tuiteira que a gente quer. A gente tava aqui pra isso, pra isso. Você acha que eu não sou fofoqueira, não? Adoro fofoca. Ih, fofoca edifica o Gente, casal, ela- edifica a amizade. Ela chegou antes ali, ela e a Janaísa falando... Sabe quando a pessoa vai falando assim, menina... Você tá sabendo? Você viu o Trend Topics? É assim, Menina, é assim, eu sou assim. tava baixando o tom de voz, tava uma delícia aquela conversa. Não pode Mas eu vou contar, vou me confessar uma coisa que eu gasto. Conversa. Uma coisa que eu gasto muito, que eu gosto muito, é viajar e ficar em quarto de hotel chique. Bom. Numa banheira, porque eu nunca tive banheira, então eu fico assim, ó, pelada. Eu amo. Mentira, você luxa assim? Ai, Aí você tem que estar pede devendo e luxando. Eu tô luxando só. Entendeu? na sua cara. Você A tá pessoa tava- devendo, a gente. pessoa tava Vamos assim, pagar, eu também. caloteiro. Vamos parar de ficar aí devendo e luxando. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Nossa, eu Tá, adoro. agora um quiz. Tá, ai. Mentira, eu vou inventar agora. É um... é um quiz. Eu vou Vai, falar as lança. coisas aqui, você fala se você já fez ou não. Ai, Tá. tá, vai. Já pagou o mínimo do cartão? Na sua vida? Assim, pagou o mínimo do cartão de crédito? Já. Já economizou não fazendo terapia? Pô, já. Mentira, tirou da terapia. Não faz isso, gente. Não faz, não recomendo, mas já fiz. Já. Me ajuda alguém aí. Já não preparei, não. Isso aqui foi uma ideia que veio agora. A minha da Bia não, tá assim. Ah! Já o quê? 3 vezes seguidas no vermelho. Já ficou? 3 meses seguido no vermelho? 2 meses já. 2. Já. Nem tanto. Já sofreu preconceito no transporte? Já, e bati na pessoa. Foi mesmo? Ah, a pessoa foi lá e... Foi preconceito, né? Você consegue bater? Você bate? Eu dou cadeirada no racista, gente. Não acredito, você vai, então. Eu já dei cadeirada também. Eu tenho Nossa, eu não tenho, acho que eu não tenho força física. Não, pra já dei perder. cadeirada. Já dei, tô falando sério. Você já emprestou dinheiro para parente que não devolveu? Já. Levou calote de parente? Levei. E tá aí, até hoje. Inclusive de... Fala para aquela câmera ali. Já. Gente, calote. levou, não tem jeito, né? No livro você fala como uma alternativa, né? De alternativas antes de você pedir empréstimo para banco. Mas são esses erros que me ajudaram a eu poder falar, gente, todo mundo já passou por alguma situação dessa. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso, vamos normalizar esse assunto, porque as pessoas elas sentem vergonha. Quando você, sei lá, toma uma volta, ou, enfim, um parente está te devendo, ou suja teu nome, ou passa por essas situações, as pessoas elas não falam entre si. Todo mundo quer mostrar uma vida perfeita. Tô bem de vida, tô ali. Mas, às vezes, a pessoa tá com uma dívida, até assim, muita dívida, e tá vivendo, às vezes, um estilo de vida que não cabe no bolso. Então, isso também é educação financeira. É mostrar que os erros que a gente passa de pagar o mínimo do cartão, você se endividar, ou, enfim, não é o fim do mundo. Tá tudo bem, vamos só sentar e organizar a tua vida para não acontecer isso de novo. Ou você buscar alternativas de como sair disso. E aí eu ensino no livro, no Orçamento Sem Falhas, sobre como fazer isso. Porque, infelizmente, não foi ensinado para a gente. Não foi ensinado aqui. Se eu perguntar aqui, quantas pessoas tiveram acesso ao que era o mínimo do cartão, o que era cheque especial? Levanta a mão aí. Só aqui, ó, poucas pessoas. Agora, quem teve acesso à educação financeira? Vamos ser sinceros. Poucas pessoas, sabe? A entender o que é taxa de Selic, o que é Bolsa de Valores, o que é juros de mora, juros sobre juros, juros simples, juros compostos. A gente não tem acesso à educação financeira, a conhecer nossos direitos como consumidor, como consumidora, porque é um projeto também você não entender sobre esse assunto. É para você não entender que você está sendo enrolado. Porque os juros do financiamento de um empréstimo não é ensinado para as pessoas entenderem como funciona. Só tem a casa própria. Ok, mas você ensina a pessoa como ela pode calcular, como ela pode pagar uma taxa de juros menor? E é isso que a gente tem que ensinar. Nath, mas espera aí, você pode negociar isso
Porque, para mim, hoje ainda é tão... Aquela que fala assim, virei uma consultoria aqui, pessoal. Não, para mim, hoje é tão assim, quais são as possibilidades do que o mercado te dá para financiar um apartamento? É essa e essa. Tem como você interferir nisso? Super, por exemplo, quando você vai pensar em financiar, você pode financiar com dando entrada, mas também pode usar seu FGTS para quem trabalha como CLT. Você pode dar vários tipos de entrada para você comprar a tua casa. Além disso, você, por exemplo, quando a taxa Selic está alta, a taxa Selic é a taxa da economia. Ela é uma das mais importantes. Elas definem os empréstimos, os financiamentos e os investimentos, por exemplo, da renda fixa, como CDB, né? Poupança. E aí, quando a taxa Selic está alta, como está hoje, não vale a pena financiar por enquanto, porque os juros do financiamento vão ser maiores. Mas, quando a Selic está baixa, nossa, tem como você financiar a sua casa. Mas alguém vai te ensinar isso? Inclusive, existe uma taxa chamada taxa TR, que é a taxa referencial que é usada nos financiamentos, que ela é 0,040. Que você pode falar, eu quero negociar a taxa TR nos meus juros, que eu vou pagar, porque você vai financiar, vai cobrar juros, mas ninguém fala isso para você. Ninguém sabe nada. Outra coisa, seguro. O seguro, quando você faz o financiamento, tem um seguro que é obrigatório, né, da casa, que precisa. Você não precisa pegar o seguro do banco que ele está te recomendando. Você pode pegar de outras seguradoras, porque o banco cobra R$600, ou dependendo da idade. E aí você pode pagar 40 nesse seguro que você paga todo mês, durante 10 anos, 5 anos. Outra coisa é amortizar a parcela do financiamento, que tem como você amortizar. Então, você acha que o banco vai querer te ensinar isso? Nunca, jamais. Mas isso é educação financeira. É você entender todos os seus direitos, seus deveres e também como funciona esse sistema financeiro que não é feito para o pobre entender, e sim o rico. Porque o rico ele ganha dinheiro no mercado financeiro. Disso, né? Ganha dinheiro com isso. Mas a gente também pode entender e ganhar nosso dinheiro de forma digna. Porque vivemos num sistema capitalista. Então, vamos lá, vamos entender como funciona esse mercado? Né? Para você não passar perrengue, não ser passada para trás. Pelo menos aí você conhecer os seus direitos. E a educação financeira ela faz isso. Para você se emancipar e ter essa liberdade de escolha. Não só com financiamento, mas principalmente para a mulher. Para ela poder falar, olha, eu vou dizer não para essas situações aqui que não cabem mais. Uhum. Não dá vontade de aplaudir? Vamos? Sério, tudo que a Nath fala, a gente fica assim, nossa, minha boca até abre. Olha só, chegou uma pergunta aqui. Nath, como comprar muitos livros na Bienal? Ou como não comprar? Ih, agora vai criar uma briga com os autores. Cheio de autor aqui querendo vender. Autor não me mata, não. Mas, assim, uma coisa que... Eu estou indo para a Bienal agora, né? Porque eu nunca tinha ido para a Bienal durante a minha vida, assim. E agora que eu estou indo, e estou bem feliz de poder estar aqui, mas um ponto importante que eu estava falando, inclusive, com a menina, quando eu estava autografando um livro com ela, com a Bruna, é simplesmente a gente precisa colocar um limite, gente. Quando estamos indo para qualquer evento, vamos colocar um limite? Então, você vai lá, quer sair para a Bienal, comprar os livros dos autores. Você já sabe os autores que você quer e qual que você gostaria de comprar. Então, você já sabe quanto que você vai gastar. Agora, se você falar, não vou botar limite, não, você vai sair endividado daqui. Porque tem muita coisa boa. Você vai sair endividado. E tudo bem você querer comprar os livros, mas você não pode sair se endividando, comprando um monte de coisa. Então, primeiro é colocar o limite, você já fazer a cotação, igual você ir no mercado com fome. Sim. Você vai gastar, filha. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Coloque já o que você precisa, escreve na lista o que você gostaria de comprar e coloque uma reserva do que você pode comprar. Se acontecer aqui, eu achei o negócio legal e quero comprar. Aí já coloca isso no orçamento. Tá. Tá bom. Ouviu, né, Nath? Vai conseguir. Ouviu, né, Nath? A Thaís pergunta... Até... É porque eu pensei que eu fiz tudo o contrário. Eu falei assim, deixa eu ver o que a literatura me fala. Sim, não dá. A Thaís perguntou, Nath, você tem noção da dimensão de jovens que você impacta? E aí eu adiciono aquela pergunta inicial, isso aqui mesmo. Eu te perguntei do Marco, né, quando você falou assim, eita, estou começando a fazer um barulho real e grande. E se você tem noção, assim, se tem alguma história específica ou histórias gerais de pessoas que você viu a vida transformada mesmo e que você foi esse gatilho. Sim, eu não tenho noção, né? Por isso que eu sou twitteira, né? Porque eu adoro twittar. Você tem quantos seguidores no Twitter? Só porque você falou, ficou... 590 mil.
Tá. lá no Twitter. A publi Vai bater é 600 cara. Mas eu não tenho noção do tamanho que eu sou. Eu só consegui ter noção agora, de 2022 para cá, porque eu cresci na pandemia, então eu não via vocês assim. Não conseguia abraçar. Aí eu cresci na pandemia em 2020, aí 2021, e aí 2022 eu sou do candomblé, então eu estava de preceito religioso, não podia sair muito. Então, agora, em 2023, literalmente, eu estou vendo as pessoas. Estou, assim, abraçando, trocando ideia. E é muito legal a pessoa olhar no meu olho e falar assim, Nath, eu consegui quitar uma dívida, eu consegui montar uma reserva de emergência, você mudou minha perspectiva sobre dinheiro, eu consegui comprar minha casa, um carro, e isso já acontecia nos comentários. E aí, nos comentários e nas DMs. E aí eu ver a pessoa olhando no meu olho e falando isso, pessoas chorando, assim, eu fiquei... Estou em choque, eu tenho fãs. Tenho fãs, tem pessoas que me admiram, assim, ao ponto de ficar nervosa, tremendo. Fica assim. Eu fiquei assim, caraca, cara. E é uma sensação muito gostosa poder ver as pessoas, poder encontrar, abraçar, e, enfim. E é algo que é tão seu, né? Você divide algo que faz muito sentido para você. Então, um encontro de, meu Deus, eu preciso que você saiba disso. E a pessoa, nossa, eu preciso saber disso, né? Coisa É uma linda. troca muito gostosa, porque é muito doido também, né? Você ser referência para alguém. É de muita responsabilidade. É de muita responsabilidade. Comecei com 20 anos. Isso é uma referência, porque você também é muito nova. Você tem quantos? Agora 25. Agora 25. Gracinha. Ó, a Luana tá falando justamente disso. Luana Renato. Renato. Você, como mulher e jovem na área de finanças, se sentiu desmotivada em algum momento? O que te motivou a continuar? Eu me senti muito desmotivada a partir do momento que pessoas não levavam em consideração o que eu falava por eu ser jovem demais. E mulheres passam muito isso, né? Acho que quando eu tiver 30, isso não vai mudar. Eu já escutei isso, inclusive, numa entrevista. Não, porque teve a inflação a tal, assado, sobre Selic, mas ela não lembra não, né? Porque ela nem era nascida. Eu falei assim, não era... Não, realmente não era nascida, mas você também estava nascida na Guerra Mundial? Já chega na Você cadeira. estava. Não, existe livro de história para a gente conseguir entender sobre esse assunto. Você poder Livro, falar a gente está só na do que Bienal você- do Livro. Eu vou aprender sobre esse assunto, sabe? Ou eu li sobre esse assunto para eu poder falar aqui hoje. Então, foi muito, principalmente com homens, de você é nova demais para você estar falando sobre esse assunto que é tão sério. Eu pensei que você tinha 30, porque você fala de uma forma que parece Porque que você 30 é velha. super novo também. Parece até que é uma pessoa idosa, hein? Mas, para mim, foi muito importante eu bater de frente mesmo. Sim. E Pra é da me sua impor. personalidade, né, Nath? Você sempre foi assim, né? Me impor. Dei cadeirada no racista, óbvio. Que bom, né? Ia me impor. Eu acho que é importante se impor. Porque uma coisa que acontece com a gente, principalmente para nós mulheres, é que não tem essa de bater na porta. A gente tem que arrombar a porta. Porque ninguém vai deixar entrar, principalmente em lugares de privilégio. Se a gente não arrombar a porta, a gente não vai estar. Tomar, né? Tomar A gente tem que ir lá. Cheguei, você vai escutar a gente aqui também, vamos falar sobre esse assunto. Não só na área de finanças, mas na área de economia, direito, lugares onde são dominados, engenharia, que é dominados por homens, principalmente. Não pode normalizar, né? E achar assim, não é aptidão mesmo. E só tem uma, às vezes. Não, mas a gente Tem, tem. Aí é uma pessoa. A gente não tem que ser a única. É trazer, inspirar e dar visibilidade, inclusive o próprio público que está aqui, consumir mulheres, consumir pessoas diversas, porque é muito fácil a gente consumir os mesmos. Não é só chegar e tem que caçar, porque eles não têm e não possuem a visibilidade que merecem. Eu fico com vontade de aplaudir toda vez, mas a gente aplaude no final, né? Tá bom. O Lucas Lier. Qual estratégia viável para criar uma reserva de emergência a médio e longo prazo, levando em consideração os desafios da baixa renda e desigualdade social? Perfeito. Essa pergunta foi como também eu consegui fazer, né, montar a minha reserva de emergência. Primeiro passo. Quando a gente escuta de reserva de emergência, as pessoas elas simplesmente falam, ou você escuta, guarde 30%, ou faz 6 meses. Estabelece, né, o que tem. 6 meses, monte 6 meses. Tá, agora eu vou perguntar, quem consegue montar 6 meses da sua reserva de 1 ano de reserva de emergência sobre o seu salário? Assim, pá!
Não, para quem é pobre não é assim. Sempre surge uma emergência, é impressionante. Você tá lá com dinheiro, aí acabou o gás. Aí não sei o que, vai ter que consertar o chuveiro. Aí não sei o que, ficou doente. É impressionante, sempre tem um perrengue. Então, como eu montei a minha reserva de emergência e que também, quando eu ganhava, né, pouquíssimo, eu, primeiro, peguei as despesas fixas. As despesas fixas são aquelas que acontecem todos os meses e que não muda o valor, por exemplo, o aluguel, um financiamento de casa, de carro, são coisas que não acabam não mudando o valor. Peguei as despesas variáveis, que são aquelas que mudam conforme o consumo. Então, supermercado, itens de sobrevivência, né? Supermercado, luz, água, enfim, internet, dependendo. E aí você pega essas despesas fixas, essas variáveis que são itens de sobrevivência para você sobreviver, e aí você vai multiplicar os meses que você gostaria de ter essa reserva. Putz, 6 meses fica muito pesado para mim. Eu quero montar uma reserva de 1 mês, de 2 meses. Pegou esses valores, você vai dividir, depois de pegar esse valor, você vai dividir esse valor total pelos meses. Então, vou pegar, vamos lá, pegou R$500 de despesas fixas, R$500 de despesas variáveis, deu R$1.000. Quero montar uma reserva de 2 meses, R$2.000. E desses R$2.000, que fica difícil você guardar R$2.000 assim, você divide. Aí eu divido por 12, por 6 meses, divide por, enfim, 12 meses, 13, e aí você vai ter um valor pequeno, 100 e pouquinho, 126. Uma prestação. Uma prestaçãozinha todo mês para você guardar. E detalhe, essa conta da reserva de emergência, esse valor que você vai ter, guardar tudo do mês, tem que ser numa conta separada que você não consegue ver. Porque se você colocar na sua conta corrente e deixar ali, você vai gastar. E aquilo ali é para coisas emergenciais que acontecem na nossa vida. Não é para viajar, não é para comprar um lanchinho, não é para comprar ali, sair com os amigos, sabe? É para coisas que vão acontecer na sua vida e vai fazer diferença no final. Então, é uma das formas que eu faço essa formulazinha do que guarde 30% ou junte R$2.000 em poucos meses. Nath, eu não consigo fazer uma reserva de 2 meses, eu consigo fazer uma reserva de 15 dias. Pelo menos 15 dias os boletos vão estar pagos. Faz de 15 em 15. Então, é a pessoa que vai estabelecer, né? Exato, porque cada um tem sua realidade. Então, eu não posso chegar e falar, monte dessa forma, colocando... Você só vai participar dessa conversa se você, né? Exato. Puder participar disso, aí já... Exato, acho que é uma das formas que você pode fazer. E uma coisa que, sobre a questão, principalmente da desigualdade, e que é difícil você montar e guardar dinheiro. Mas coloca isso eu colocava, né, e eu recomendo que você coloque esse dinheiro da reserva de emergência como se fosse uma meta tua, uma prestação da tua vida, que é para o teu futuro. Mas aí, em geral, Nath, por exemplo, você coloca, se você conseguiu 6 meses, aí quando chega no 6, você dobra a meta, você fala assim, preciso de mais emergência, ou você, pessoalmente? Você falou assim, colocava, então, no passado. Então, hoje, não precisa mais pensar... Eu montei minha reserva de 6 meses. Pelo menos 6 meses, minhas contas vão estar pagas. Eu vou agora montar as minhas metas, meus objetivos, além de reserva de emergência. Sim. Porque o pobre não tem que só ficar pagando boleto. Exato, eu queria chegar nesse lugar. Não tem que só, ai, meu Deus, tem que pagar boleto para situações emergenciais. É você pegar uma outra meta, que é... Quero viajar, quero fazer um intercâmbio, quero fazer outras coisas, que assim você consegue, pelo menos, respirar e essa saúde mental também, né? Imagina, só viver com problema, pagando boleto o tempo todo. Você realmente cansa e você, às vezes, não quer mais fazer nada da tua vida. E você agora rica e famosa? Vamos partir desse lugar. Você, rica e famosa, você se permite, foi fácil se permitir fazer essas coisas, esses luxos, assim, a gente falou brincando aqui da banheira, mas assim, as outras coisas assim, não programei com tanta antecedência essa viagem, mas eu quero muito fazer esse equilíbrio, né? Como que você acha o limite? Esse aqui vai ser bom para mim, isso aqui é só um supérfluo, como que você corta hoje? É tranquilo esse processo para você? Se eu contar para vocês que agora eu estou podendo realmente usufruir do que eu conquistei ao longo dos anos. É agora. Porque, para quem é pobre, vai se identificar. Quando você tem um mínimo de ascensão financeira, você quer ajudar todo mundo. Tem uma galera ali. Tem uma galera. Ano passado, eu comprei a casa da minha mãe. Então, agora que eu estou pensando... Ela pode reformar agora. Não. Agora está reformada. Veio já reformada, entendeu? Esperta. Né? Mas, assim, agora que eu estou podendo... usufruir das coisas que eu conquistei, porque simplesmente eu priorizei a minha família. E é isso que acontece.
quando a pessoa já nasceu rica, ela nem pensa nisso. Ela já tem tudo, já teve tudo. Ela nem vai pensar em ajudar a mãe, o pai, enfim, os familiares, as pessoas que ajudaram você a estar aqui hoje. Minha mãe abriu mão da faculdade dela, da vida dela, dos anos da vida dela, para se dedicar à família, para se dedicar a mim e ao meu irmão. E hoje minha mãe vai se formar no ano que vem em sistemas de informação, porque eu coloquei ela na faculdade, que ela sempre quis fazer a faculdade. E eu comprei a casa dela ano passado. Que lindo, Nath. Aí eu dei de presente também um carro pro meu irmão, uma moto, mas eu não comprei nada para mim. Uma coisinha, uma É um lembrança. presentinho. Mas sério, Legal, então agora chegou sua vez, parece. eu nunca tive essa opção assim de eu primeiro quero ajudar minha família, eles terem ali confortável, tudo confortável, para depois pensar em mim. Isso acontece muito, mas eu coloquei um limite também. Falei, vou fazer isso porque eu sempre quis fazer, momentos de gratidão mesmo para as pessoas que estão ao meu lado. E hoje, agora, eu me permito mais, eu viver mais. Sair, eu adoro sair, eu adoro conhecer lugares novos. Fui para Salvador várias vezes esse ano e me apaixono. É isso, vivo intensamente, assim, agora, hoje. É importante também, né, ter esse momento de lazer e esse... Muito. E a todo momento no livro a gente fica achando, e agora ela vai me julgar. Ela falando, não é só isso. Você pode... Sempre dando brecha para a gente achar esses respiros mesmo. E não viver de respiro também, senão você merece um lanchinho todo dia. E não é assim. A gente sabe que você não merece. Não é isso. Ó, a Beatriz está perguntando... Aí, cadê? Quantos minutos eu tenho, será? Vai indo. Acabou? Tá piscando, tipo assim, sai. A Beatriz perguntou, já saiu na aba do amigo? Eu não entendi. Será que ela é interna? Tá, tchau. Não, é que eu não entendi mesmo. Na aba, gente, óbvio, sai da minha aba, você fala, né? Óbvio. Nossa, desculpa, Beatriz. Eu não considero na aba quando a gente está sem dinheiro, o amigo insiste, fala, eu pago. Aí então assim... já ofereceu também já pra ficar ocorreu. falando, é verdade. Já ocorreu, mas Já isso aí... ocorreu. Já. Era do quiz, amei. Tá. Já ocorreu, e aí um ajuda o outro. Tipo, eu tava sem dinheiro. Aí ele vai lá, o amiga vai lá, tá comigo. Aí, quando tava sem dinheiro, um ajuda o outro, assim. Eu amo a Nath, que ela tem uma energia de que ela vai tratar com ela. Eu não considero na aba se ele insistiu. Eu não queria nem ir. Tá, a Milena, a continuação do quiz também. Já considerou o cheque especial como parte do salário? Já, um clássico. Eu achava que era meu dinheiro. Aí, quando descontou, aí eu falei, eu liguei pro banco. Aí ele falou assim, isso é cheque especial. Eu falei, como é que é? Vocês colocaram e nem me falaram. Você assinou. Viu? Leia os contratos, galera. Aí eu pedi para tirar. Mas já ocorreu. Que eu achava... ele era aquele que dava 10 dias sem pagar juros. Tinha esse. Era não, tudo. eu considerava... Tipo assim, eu lembro que o meu primeiro... Eu achava que era meu dinheiro. Era 10 dias. Era uma descoberta. Virou uma bola de neve, horrível. Amanda Izarra. E eu tenho nervoso de ler no público. Não, peraí. A letrinha tá bonitinha, o problema é meu. Tenho estruturada uma plataforma de ensino para pessoas que não entendem desse mercado e não têm acesso à educação financeira. Se chama Sem Noção. Me dá uma dica aí. E se quiser dar alguma palestra, ia ser lindo? E se quiser dar uma palestra, bem-vinda. Meu Deus. Tá, Sem Noção. Ela tem essa plataforma aí para falar de economia. Se você quiser dar alguma dica, se quiser dar uma palestra, ela está ali convidada. Perfeito. Eu agora também adentrei na plataforma que eu tenho de streaming de educação financeira, que é a Nath Play. E uma coisa que eu estou aprendendo muito sobre ter uma plataforma, principalmente de educação financeira, é poder criar séries e minisséries que sejam atrativas para as pessoas assim assistirem sobre um assunto. Então, uma dica que pode ser interessante é você criar séries e minisséries do que só um vídeo e postar na plataforma. Acho que a série tem uma continuação sobre esse assunto, fica bem legal. Uma coisa que a gente fez foi uma série de 30 vídeos, uma temporada, né? Sobre Nath Invest, sobre todo o passo a passo sobre como investir na plataforma. Como investir, como entender sobre bolsa de valores, fundos imobiliários, como funciona o mercado financeiro no geral. E a gente postou essa série completa de vídeos na Nath Play.
Inclusive saiu mês passado a série sobre aposentadoria, como se aposentar, que é um assunto que eu não tinha falado nas minhas redes sociais e que as pessoas sempre pedem como fazer. Nossa, sim, E aí saiu uma série na Natplay sobre como se aposentar, o que é PGBL, VGBL, todo o processo de como se aposentar, né, além de se aposentar pelo INSS, se a previdência privada vale a pena, quais são os tipos de formas que você pode usar os investimentos para você se aposentar. Então, são algumas formas que pode ser interessante, criando essas séries e minisséries sobre esses temas que são muito relevantes. Inclusive, vai sair um sobre casa própria lá na Natplay. Dando spoilers. Gente, eu queria agradecer muito. Eu aprendi muito. Tinha horas que eu esqueci que eu estava aqui. Eu falava, menina, muito bom. Eu sabia que eu ia aprender, mas fui surpreendida. Foi um prazer trocar. Eu acho que isso vai para mim. Vou colocar no LinkedIn. Conversei com as finanças, me respeita. E aí eu queria que a gente fechasse colocando um lado positivo no dinheiro, no gastar pelo lado positivo. Assim, você já falou de dar a casa para sua mãe, o carro, a moto para o seu irmão. Então, essas não valem, porque você já falou. Então, assim, qual foi a última compra, o último... Não é investimento, a última compra mesmo, o dinheiro bem gasto que você fez. Assim, pode ser recentíssimo, uma caipirinha ontem, não sei, você foi na Lapa ontem. Pode fazer alguma coisa assim, eu gosto... Como é que você sabe que eu fui na Lapa ontem? Foi, não foi? É, gata. Essa cidade, deixa eu te contar, está sendo vista. Tá. Mas fala aí no último gasto bem bom, sem arrependimentos. Sem arrependimentos. A minha última viagem para Salvador. Salvador sempre, né? Nossa, olha, eu amo. Sorte a sua. Valeu a pena. E eu já tinha ido, aí eu usei minhas milhas e fui. Fui de novo. Falei, eu vou lá. Foi incrível. E também o meu último gasto ontem, já para falar, já que a gente está falando de gasto, foi cerveja. Nossa. Tava precisando daquelas 27. Tomei uma cervejinha. Aí eu tomei uma cervejinha, adoro. E aí, eu sou essa pessoa, gente. Eu guardo dinheiro também para minha cerveja, sabe? Eu guardo dinheiro ali para minhas bebidinhas. Eu adoro, mas é isso. E é no débito, né? Também no débito, mas também no crédito. Filha. Tem a milha agora para ir para Salvador. Não, gata. Verdade. Com milha, troco por ponto para comprar produto, enfim, coisas, eventos. Acompanhem Natplay, gente. Assinem Natplay que a gente está lá. E para fechar isso mesmo, se vende, eu quero que você fale, porque às vezes a gente acha, né? Quero que você fale aí suas redes e que você fale só um pouquinho da sua empresa e o que vocês fazem hoje em dia no mercado, como você trabalha. Bom, a Nath Finanças atualmente tem 15 funcionários. A gente trabalha com educação financeira nas redes sociais, mas também temos a Natplay, que é uma plataforma de streaming de finanças, onde temos aí mais de 10 mil usuários que falam, a gente traz séries e minisséries, tanto de aposentadoria, investimentos e educação financeira no geral, e também mentoria. Então, para quem aí tem, eu quero começar, mas aí uma mentoria coletiva com outras pessoas, onde vocês trocam ideias, tem um grupo exclusivo que troca ideias sobre investimentos, sobre educação financeira no geral. E a Nath Finanças é isso, é falar de educação financeira de modo acessível, de finanças reais para pessoas reais. É assim que a gente trabalha, democratizar o acesso à educação. E temos 2 livros aqui, estou com uma coleção com o Ziraldo, que é de educação financeira para crianças, e o livro Orçamento Sem Falhas, e vem aí o livro 2, também pela Intrínseca, e é o do Ziraldo com a editora Melhoramentos. Então, a educação financeira é isso, e é muito bom, agradeço muito por estar aqui com você. Poder falar de educação financeira de modo acessível é algo que eu amo, e estar aqui contigo é uma honra, é minha paixão. E aí, nos dois é @NathFinanças, né? Nos dois. Todos são Nath Finanças. Todos são Nath Finanças, vão lá, consumam os conteúdos, assinem a Netflix, que é R$ 9,90 por mês, dá para dividir, porque choras Netflix. Entendeu? Dá para dividir, compartilhar a tela à vontade e poder falar e conversar com alguém próximo, gente. Conversem sobre dinheiro com as pessoas próximas, com quem está do seu lado. Normalize essa conversa e vamos quebrar esse tabu. Quanto tu ganha? Mentira. Nath, você é foda! Palmas para a Nath Finanças!